Olá. Outro dia eu recebi uma pergunta de um colega meu sobre a questão de ser ateu ou religioso. Ele disse que ser ateu hoje é uma das melhores coisas do mundo. Por o fato de não acreditar em Deus, ele tem certeza absoluta que Deus não existe, facilita a vida dele porque ele pode ser da forma como ele quiser e também que ele não precisa fingir que é fraco e que ele sabe que ele está sozinho e que simplesmente precisa ser quem ele é, e ele não precisa fingir que existe uma divindade para fazê-lo mais forte, né? Então, ele me perguntou em que eu acreditava e eu disse que eu acreditava que existia sim uma inteligência superior a nós. Então ele falou, então você acredita em Deus? Então eu disse, se podemos dizer que Deus é uma inteligência suprema, sim. Aí ele perguntou, tudo bem, por que você acha que Deus existe? Qual a prova de que Deus existe? Aí eu falei, não há prova nenhuma. O fato simples é que o fato de ter certeza que Deus não existe e acreditar piamente em que Deus existe não tem diferença nenhuma. Ele é um crente assim como eu e outras pessoas também. Quando você tem certeza absoluta que Deus não existe, você está afirmando uma coisa sem provas. Ao mesmo jeito que eu estou afirmando que Deus existe, ou muitas pessoas afirmando que Deus existe, também estou afirmando uma coisa teoricamente sem provas. Então você pode me perguntar, a crença dele é igual à minha crença no sentido absoluto da palavra? Sim. Ele não tem diferença nenhuma de um crente que acredita em Deus. O ateu também é um crente, mas ele tem certeza que Deus não existe. O que eu posso dizer é que não existe certeza absoluta de nada. O fato, muito bem, de eu acreditar que existe uma inteligência suprema, não necessariamente me faz acreditar na religião. Para mim são coisas diferentes. E eu vou explicar, como eu comentei com ele. Ele falou, então você é religioso? Não, eu não sou religioso, no sentido estrito da palavra. Religião, para mim, é uma forma realmente que a sociedade usou no decorrer do tempo para aprisionar as grandes massas e para se defender de duas coisas que o ser humano tem, que é o medo, principalmente da morte, mas o medo de fracassar e da fraqueza que nós temos como ser humano, da nossa impotência diante da vida, porque nós mal conhecemos a vida. Você pode viver 100 anos e que você vai continuar não conhecendo tudo. Então, a religião é uma ferramenta que o homem criou para nos proteger do medo, para nos proteger da nossa incapacidade diante da vida, de reconhecer a nossa finitude, a nossa insignificância perante o universo, eu disse a ele. Né? Porém, o fato de negar a existência de algo superior a nós também não é certo. Eu não acredito que esteja certo. Acredito que exista por causa das minhas próprias conclusões que eu cheguei diante desses anos todos. A principal é que, no estudo, principalmente da biologia, eu pude perceber, se você estudar as ciências, se você tiver um conhecimento biologia, tiver um entendimento de física, você percebe que o desenvolvimento de tudo que existe é uma coisa muito detalhada, muito complexa do nosso ponto de vista. Né? Quando eu estava na faculdade, eu tive uma matéria chamada embriologia, que é o estudo do desenvolvimento dos fetos, o desenvolvimento do bebê, o embrião, como ele é gerado. Né? E um dia eu estava estudando para uma prova de embriologia e eu li que os órgãos, assim como o embrião é formado, as células são direcionadas para os pontos específicos para dar origem aos órgãos internos e formar o ser humano da forma como nós conhecemos.
isso no desenvolvimento do embrião. Eu lendo dizendo a genética, né, que é o DNA, é que codifica, né, essas proteínas, essas substâncias para dar origem a esses órgãos e as células se formarem em órgãos. E aí eu questionei e pensei, mas e a forma? Qual a forma? Não tem forma. E o que eu quero dizer com isso, né, assim, para vocês entenderem um pouco, é que, por exemplo, quando você vai fazer um bolo, eu quero um bolo redondo. Você tem que usar uma forma para colocar a massa ali e assar, porque senão o bolo não vai ficar redondo. Então você tem que ter uma forma para fazer o bolo. Comparando um embrião, por exemplo, quando o embrião vai sendo formado ali, as células vão sendo direcionadas e formando o cérebro, o fígado, o rim, o coração, elas simplesmente se reposicionam e vão dar origem ao feto, que é o embrião ali. Mas cadê a forma? Né? É como se não tivesse forma. Elas simplesmente sabiam para onde tinham que ir, sabiam como deveriam se formar. Então, existe uma ordem, existe um desenvolvimento inteligente na formação dos órgãos ali. Tá, a ciência explica como as células vão se diferenciar através do processo de mitose, através do processo genético, se criar a diferenciação das células. As células partem de um pressuposto inicial, as células tronco, que são as células iniciais. Então todos os órgãos vão formar a partir dessas células. Porém, qual o lugar? Como que vai se formar o local específico dos órgãos para dar origem ao ser humano? Poderia ser uma bagunça, né? Você tem um fígado na cabeça, um coração lá nos pés, né? Como é que elas sabem que tem que ir para os locais certos? Quando você estuda anatomia, que a propósito é uma das matérias mais difíceis, né, da saúde, por exemplo, você vê que anatomicamente o corpo é bem complexo e aquelas células formaram tudo isso sem uma ordem, aleatório. Se não existisse nada orquestrando isso, por exemplo, nunca viu a casualidade e a aleatoriedade criar nada, né? Explode alguma coisa e não forma uma montanha, né? Ou uma paisagem, quando a gente vê no planeta, por exemplo, não forma, né? Se fosse assim, viraria um tumor aquilo ali, seria uma bagunça completa. Parece que existe alguma coisa além daquilo que faz essa ordem, essa localização das estruturas para gerar um ser vivo. Isso não falo do ser humano, eu falo de tudo, por exemplo, né? Então eu disse para ele, ele ficou me ouvindo, e eu continuei. Isso é só biologia. Quando você passa no conceito da física, e você estuda, por exemplo, consegue entender alguns princípios, por exemplo, mecânica quântica, que estuda as partículas menores que existem, aí a coisa se torna mais religiosa, parece, do que se parece. Em aspas. Religiosa, em aspas. Na mecânica quântica, por exemplo, tem uma teoria que fala sobre conforme-se as partículas existentes no mundo, as mais pequenas que existem, além do átomo, muito menor do que o átomo, indo para baixo mesmo, que é a teoria das cordas, que fala que o universo é formado por cordas vibrantes, né? E essas vibrações energéticas geram as partículas que constroem o átomo, e o átomo que constrói a matéria e que constrói o universo. Agora você pensa, cordas vibrantes? Então, assim, o conceito de ciência parece metafísica. Parece conceito espiritual, por exemplo, né? E aí você me pergunta, você é ateu, mas vai acreditar que a física propõe que o nosso universo seja formado de cordas vibrantes? Não tem que acreditar na física, e a física é ciência. Você não pode acreditar em nada, então, em absolutamente nada. E aí, a conversa acabou. Ele falou, eu continuo com a minha opinião. E eu falo assim, eu tenho a minha. Acreditar que existe uma inteligência suprema não é acreditar necessariamente em religião. Porém, não acredito que não exista nada e que somos uma obra de casualidade, do acaso, sem fundamento nenhum. Não faz sentido lógico. Se você tentar fazer alguma coisa do acaso, jogando dados, estatisticamente
seria impossível você formar alguma coisa. Isso desde as partes menores do átomo até a complexidade do universo, como astronomia, cosmologia e estudo. Então seria um absurdo achar que o acaso cria alguma coisa. Obrigado a todos.